Graça e paz, meus amigos, meus irmãos queridos, tudo bem? Tô me dando início aí a mais uma live. Daqui a pouco o pessoal vai estar entrando. Hoje é com o pastor Manuel, homem de Deus. Bênção. Aí ele aí, pastor Manuel já tá aí. Pastor, já vou te chamar aí, meu querido, pra gente estar tendo tempo hoje. Aleluia. Glória a Deus. Hoje vai ser muito bom, vai ser bênção. Vamos falar sobre criando filhos para Deus com o pastor Manuel. Pastor Manuel também, advogado na área da família, pastor ali na Igreja Batista Livre. Olá, Carla, seja bem-vinda, minha querida. Deus abençoe. Olá, pastor. Não estou Paz e visualizando. graça, A tá paz, me querido. ouvindo? Eu estou te ouvindo, só não estou te vendo. Não está me vendo? Não estou te vendo. Pode ser que seja alguma coisa da conexão. Vamos tentar esperar um É, pouquinho para ver. Pode ser a minha aqui. Vamos a tentar minha ver se a minha, imagem aqui está travada, Rafa. a minha imagem, né? Não, a minha. Eu vou sair e vou tentar. Tranquilo, meu querido. Olá, Graça e Paz também. Cazu Produções, sejam bem-vindos. Duda Torres. Acredito que a Duda Torres seja a esposa do nosso pastor Manuel, que estará conosco hoje, não é isso mesmo, Duda? Seja bem-vinda. Glória a Deus, queridos. Vão entrando, vão enviando aí, ó. Hoje a live é um tema muito poderoso. E eu gostaria de pedir você que já estivesse aí enviando para os seus amigos. Pega esse aviãozinho aí, essa setinha, e já vai mandando para todo mundo. É isso aí, né, Duda? É você mesmo, né? Que bom, que bom. Eu já vou começar aqui enviando, vou ver se eu chamo o pastor de novo, porque ele falou que ia sair. Eu enviei o convite para ele aqui de novo, vamos esperar. Já vai enviando para seus amigos aí, para todo mundo que está participando conosco hoje, para aqueles que você conhecem. É um tema bem propício, é um tema bem forte, né? Criando filhos para Deus. Eu creio que é mais do que atual falarmos sobre isso, né? E nada de alguém mais conhecedor da área de família como o pastor Manuel. Pastor Manuel da Igreja Batista Livre, da pastora Adriane Gomes, que eu conheço, já tem um tempo já. São um casal de pastores, ela e seu esposo, realmente um casal de Deus. E é uma alegria muito grande ter o pastor aqui conosco, ele está também tentando conectar com ele. Enquanto isso, vai aproveitando, pessoal, mandando para todo mundo aí que você conhece. Daqui a pouco a gente dá início com o pastor. Minha Xará entrou. E aí, Xará, tudo bem, Nanda? Pessoal, como é que tá aí a minha imagem, o meu áudio? Tá legal? A internet tá bem? Tô tentando convidar o pastor Manuel, estamos esperando ele entrar. Não sei se a minha internet está com algum problema ou se é a dele. Eu preciso que vocês me dão esse feedback, como é que tá a internet, como é que tá o sinal aí, o meu áudio, a minha imagem, se tá tudo ok, como é que tá? Eu vou tentar enviar alguns convites aqui para algumas pessoas. Enquanto isso, por favor, pessoal, vai me dando um feedback aí de como está o áudio, a imagem. E daqui a pouco o pastor vai estar entrando para a gente estar começando aí a nossa live. Aleluia. Como estão as coisas aí na casa de vocês, no trabalho? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Tá em paz? Estão felizes? No meio da pandemia também o Senhor pode fazer algo novo, amém? E eu creio, poderosamente eu creio que o Senhor está fazendo coisas novas nesses dias, porque o Senhor é um Deus criativo, Ele não para de criar, Ele não para de nos dar também a criatividade, amém? Aleluias! Deixa eu já aqui pedir o pastor Manuel liberar aqui para ele entrar. Glória! Áudio ok, está tudo ok. Obrigado, Carla. Obrigado, Cazu Produções. Isso aí, pessoal. Eu preciso desse feedback constantemente para a gente tentar. Eu estou tentando aqui conectar com o pastor Manuel, não estou conseguindo. Não sei como é que está a internet para vocês.
Rafael, a paz do Senhor. Me A ouve? paz, meu querido. Eu estou te ouvindo e não te vendo. O senhor está me vendo? Ah, não está me vendo? Deixa eu tentar ajeitar aqui. O senhor está me ouvindo e me vendo bem? Ouvindo bem, vendo bem. Você continua bonito para a glória de Deus. Ô, pastor, isso é um milagre, viu? Isso é Jesus. Nada mais do que Jesus. É a graça. Ah, delícia. Delícias Dali entrou também. Seja bem-vinda. Eu consigo te ouvir, pastor, só não consigo te ver. Glória a Deus. Eu estou mexendo aqui, Rafael, para ver o que está acontecendo. No seu telefone aí, o senhor consegue ver a mim e o senhor? Só eu. Oi, Wendy. Seja bem-vinda, Wendy. Tito Rodrigues, seja bem-vindo também. Deus abençoe vocês. Pessoal, se por acaso a internet estiver travando o áudio, por favor, vai mandando um feedback aí para a gente poder estar ajeitando para ficar da melhor maneira possível. Pastor Manuel, o senhor está me ouvindo ou ainda não? Grande Toninho, seja bem-vindo, meu amigo. Glória a Deus. Mais uma bênção, amigo. Adriano Brahammer, esse é nome de artista. Seja bem-vindo. Claudinha Sanches também. Sejam todos muito bem-vindos. Aleluias. Vai enviando aí para os amigos de vocês. Pega esse aviãozinho aí, senta o dedo nele e vai mandando para todos os seus amigos. Estamos esperando aí o pastor Manuel conseguir conectar, amém? Vai me dando feedback como está a internet, como estão as coisas, como está o áudio, a imagem. Aleluia, Meire, seja bem-vinda, Meire. Deixa eu convidar o pastor Manuel aqui. E se Deus quiser, agora vai dar certo. Seja bem-vinda, Meire. Aleluia. Adriana, glória a Deus, Adriana. Seja bem-vinda também, viu? Adriana Brohammer, é isso? Hammer. Esse é o nome de artista. Oh, glória. Já vai convidando os amigos de vocês, já enviei para alguns. Também estou esperando o nosso amigo pastor Manuel. Tá tentando conectar, tem hora que tá vindo só o áudio. Vamos esperar ele entrar aqui para a gente dar início à nossa live, nossa adoração, a essa palavra que eu estou ansioso para ouvir, né? Criando filhos para Deus. Seu irmão de infância, deve ter pouco tempo, né? Tito. Fala, Fabinho, seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Como é que tá meu afilhado aí, Fabinho? Tá bem? Como é que tá a Natália? Tá bem também? Aleluia. Aleluia. Isso é bom. Cuida bem dessas joias que você tem aí, viu, meu amigo? Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor. Derrama a tua presença aqui, Jesus. Derrama a sua presença sobre nós. Ele foi seu professor do Claudinho. Tem ótimas referências do pastor Manuel. Eu ainda não conheço pessoalmente, mas temos um amigo em comum, né, que é o Toninho e a Cris Vaz, missionários que estão hoje nos Estados Unidos. E muito me recomendaram muito bem o pastor Manuel, a experiência dele, a sua vida. E eu estou aqui ansioso. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. É uma honra. Aleluia.
Senhor, a presença do Senhor é real aí sobre a sua vida, amém? A presença do Senhor é real sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que eu e você, nós somos o templo do Espírito. Nós somos a habitação do Deus vivo. Por isso, se alegre aí na sua casa, se alegre aí no seu trabalho, se alegre onde você estiver agora. Saiba de uma coisa poderosa, que o Senhor, o nosso amado, Ele decidiu fazer morada em nós. Ele decidiu fazer em nós a sua habitação. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Aleluias! Por isso se alegre na presença do Senhor, porque Ele habita em nós. Ele habita em nós. Ele habita em você. Aleluia! Meu Deus, demorou, mas demorou, entrou com grande estilo. Entrou já bonitão na fita, hein, pastor? Eita glória! Eu tive que trocar o aparelho com a minha filha aqui, mas deu certo. Oh, que bênção. Pena que ela está sem aparelho por enquanto. Mas Deus tem um propósito. Deus sabe de tudo. Aleluia. Pastor, seja muito bem-vindo. Tem um monte de gente aí para o senhor dar um alô, para o senhor cumprimentar. É verdade. Eu vi aí até alunos meus, que foram alunos meus da faculdade. Que bênção. O Tito, meu amigo de infância. A pastora Adriana Bohamen, lá da Alemanha. Olha, que top. Bohamen, eu custei falar sobre o nome dela aqui, agora aprendi. É difícil, é difícil. Ela esteve comigo, eu estive com ela, bem da verdade, em Israel, em setembro, num congresso chamado Aviva Israel. Que legal. Foi uma bênção. Fiquei sabendo que você esteve lá, o Toninho me deu a ficha completa, viu? Tá vendo? O Toninho também é uma bênção. O Toninho da Cris deu a ficha completa. Completo, eu tô vendo aí. Não tem como ficar nada oculto, nem secreto, nem escondido. Não tem. Aquilo que às vezes acha que está oculto, Deus revela aos homens, e os homens gostam de fofocar, tem hora. É verdade. Eu costumo brincar, Rafael, com meus filhos, eu falo assim, olha, toma muito cuidado, porque Deus está vendo. O papai pode não estar vendo, mas Deus está vendo, e os irmãos também estão vendo. E os irmãos falam mais do que Deus, viu? É verdade. Pastor, é uma honra. Muito obrigado por o senhor estar conosco hoje. Eu creio que o senhor tem toda a bagagem para falar sobre criando filhos para Deus, na sua experiência pessoal, na sua experiência com Deus e nos seus estudos. Eu creio que vai ser um tempo de crescimento para todos nós. Então, já pedi aí a todo mundo para estar enviando para os amigos, já pegando a live aí, a setinha, o aviãozinho e mandando para todo mundo, porque eu tenho certeza que nós vamos crescer muito juntos nessa noite. Eu queria desde já de antemão agradecer aí a sua disponibilidade para estar conosco e mandar um abraço aí para a família toda. Eu não conheço vocês pessoalmente, mas já sinto amigo. Já me sinto amigo porque foi muito bem recomendado. Então, recomendado pelo Toninho e a Cris. São pessoas maravilhosas, eu tenho certeza disso, viu? Ô, Rafa, o privilégio é meu querido. O prazer é meu, a honra é minha, viu, querido? De estar aqui com vocês. E essa ponte que nos ligou aqui, a família Vaz, né? Eles são uma bênção em nossas vidas. Verdade. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, viu, Rafa? Eu tenho acompanhado as suas lives aí, tem sido muito edificante. E que bom que Deus criou para nós a tecnologia também, né? Deu ao homem a capacidade de criar tecnologia, para que hoje a gente pudesse estar aí ligadinho e edificando vidas, né? Que o nosso papel é esse. Nós somos atalaias de Cristo, e nós temos que anunciar as boas novas, né? Amém, amém, é verdade. Que bom que tem essa ferramenta, né? Imagina essa ferramenta há 2.000 anos atrás, rapaz. Como é que não seria? Ah, ninguém segurava, não. Já pensou? Já pensou Paulo fazendo as viagens dele com a tecnologia a seu favor? Puxa vida. Imagina a live com Paulo e Pedro. Paulo contando dos testemunhos das viagens missionárias e Pedro contando como é que estava em Jerusalém. Pelo amor de Deus, rapaz. Esse é um... Meu Deus. Vamos dar início então, pastor, com uma adoração. Amém. Vamos adorar o Senhor, que uma das canções que Deus me deu a graça de gravar um CD em 2017. E uma das canções o pastor Cirilo canta comigo. E eu particularmente gosto muito daquilo que o Senhor nos fez escrever nessa canção. E ela exalta muito o caráter, a glória, a pessoa do Senhor. Então, eu queria que a gente introduzisse essa live cantando essa canção. Eu queria pedir ao Senhor que fizesse uma oração para a gente estar dando abertura aqui a essa live, amém?
Amém. Deus amado, Deus querido, graças nós te damos por este tempo, graças nós te damos por este dia, graças eu te dou pela vida do Rafael Benfica, pela capacidade que o Senhor tem dado a ele de trazer aos nossos corações sempre uma palavra, sempre um louvor. Abençoe, Pai, a vida dele, a casa dele. Abençoe, Pai, todos aqueles que estão participando conosco ao vivo aqui da live e todos aqueles que serão edificados depois, porque essa mensagem vai ficar aqui gravada e eu tenho certeza que aonde ela chegar, o Senhor é o nosso Deus fiel e a tua palavra jamais voltará vazia. Assim eu abençoo a vida de todos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aleluias, aleluias. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Verbo vivo, aquele que é, aquele que era, e aquele que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Verbo vivo, adorado és, acima dos querubins, glorificado, acima dos serafins, aclamado por teu povo, teu trono está nos céus, teus pés aqui na terra, coroado pelo Pai, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu trono está nos céus, teu trono está nos céus, teus pés aqui na terra, coroado pelo Pai, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glorioso, majestoso, soberano, incomparável és, glorioso, majestoso, soberano, incomparável és. Só tu és digno, Pai, só tu és poderoso, Senhor, só tu és santo, Jesus. Glorioso, majestoso, Deus incomparável, teu trono está nos céus, teus pés aqui na terra, coroado pelo Pai, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu trono, o teu
trono está nos céus, teus pés aqui na terra, coroado pelo Pai, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, glorioso, majestoso, soberano, incomparável és, glorioso, majestoso, soberano, incomparável és. Oh, Pai, nós te adoramos por tudo que tu és, Jesus. Nós adoramos porque só o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Só o Senhor é digno de receber a honra e a glória e os louvores e toda a adoração, Pai. Toda a adoração. Só o Senhor é glorioso, só o Senhor é majestoso, só o Senhor é soberano, só o Senhor é incomparável. E não há nada, e não há ninguém que se compare ao Senhor. E não há nada, e não há ninguém que se iguale ao Senhor. Nos rendemos ao seu amor, nos rendemos ao seu amor, nos rendemos aos seus pés, nos rendemos aos seus pés, nos rendemos aos seus pés. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus, o teu trono está nos céus. Oh! Teus pés aqui na terra, coroado pelo Pai, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, glorioso, majestoso, majestoso, soberano, soberano, incomparável, incomparável és, glorioso, majestoso, soberano, incomparável és, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Pastor, a palavra está contigo, meu querido. Pessoal, vai mandando essa live para quem você conhece, para os seus amigos. Eu tenho certeza que é um tema muito edificante. Então, que Deus nos abençoe através da vida do pastor Manuel. E estamos ansiosos para aprender um pouco mais, meu querido. A palavra está contigo, fica à vontade. Deus abençoe. Amém, Rafa. Obrigado, querido. Eu vou compartilhar então com os amados esse tema, né? Criando filhos para Deus. E nós estamos vivendo uma época tão complicada na nossa sociedade, né, Rafael? Onde nós estamos vivendo essa situação da pandemia e do isolamento social. E isso tem trazido também uma estatística muito triste, que é uma estatística do aumento da violência doméstica, a violência do marido contra a esposa, a violência de pais contra filhos, e nós ainda vamos experimentar
algo terrível pós-pandemia, que é um número crescente de divórcios. E isso nos mostra uma triste realidade onde as famílias não estão sabendo conviver, né? O isolamento social não quer dizer que o isolamento social ele trouxe um problema. O isolamento social ele só aflorou um problema que já existia, que é um problema da convivência. A rotina tem tomado as nossas vidas de tal maneira que a gente não consegue mais viver agrupado em família. Muitos não estão conseguindo viver essa maravilha chamada família, essa criação de Deus chamada família. E aí, Deus tem tocado muito meu coração, Rafael, nos últimos tempos, para poder compartilhar palavras para as famílias, e principalmente com relação à criação de filhos. E eu gostaria de começar fazendo uma leitura bíblica. Em Deuteronômio, no capítulo de número 6, eu quero ler a partir do verso de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Verso 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então veja só que coisa linda que Moisés está ensinando para o povo de Deus, que nós devemos falar aos nossos filhos sentado, levantado, deitado, andando, e se isso não for suficiente, nós vamos escrever nos umbrais das portas. Ou seja, não restou alternativa para nós, povo de Deus, senão ensinar aos nossos filhos. E não é ensinar qualquer coisa, é ensinar para os nossos filhos que há um só Deus. E que nós devemos amar esse nosso Deus de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar, Rafael, quando a gente fala sobre criar os nossos filhos, eu sempre falo sobre obedecer aos mandamentos de Deus. Então, nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus, nós enquanto pais, nós enquanto famílias. Por quê? Porque a gente ensina muito mais para os nossos filhos com o nosso exemplo do que com o nosso muito falar. Então, quando eu sou um exemplo para o meu filho de homem de Deus, quando a minha esposa ela é um exemplo para os meus filhos de uma mulher de Deus, os meus filhos terão uma referência, eles terão um exemplo do que é servir a Deus. Então, eu sempre pergunto para os pais, os teus filhos, eles têm surpreendido você na sua casa, no seu momento de oração com Deus? O seu filho, acontece dele abrir a porta do seu quarto e te encontrar de joelhos, falando com Deus? Porque não adianta você falar para o seu filho para poder fazer, se você não é um exemplo na vida do seu filho. Então nós temos que ser um exemplo na vida dos nossos filhos, na oração, na vida com Deus e nas obras. Jamais nos esquecemos de fazer as nossas obras para o reino de Deus e incluir os nossos filhos nas obras. Eu lembro que recentemente, Rafael, nós estivemos fazendo missão no Vale do Jequitinhonha, e muitos de nós levamos os nossos filhos conosco. Então eles foram para o campo missionário conosco, porque não adianta eu falar com eles que eles têm que fazer missão, que eles têm que estender as mãos para aqueles que necessitam, se eles não me veem fazendo. Então uma das formas que eu tenho de criar os meus filhos para Deus é sendo um bom exemplo para os meus filhos. Eu tenho que ser exemplo em tudo, porque os nossos filhos, a bem da verdade, eles terão em nós um modelo. Então eu sou, na verdade, um reflexo para o meu filho. Então por isso que é preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu estou ensinando para os meus filhos,
que no futuro eles vão espelhar aquilo que eles viram dentro de casa. E aí sempre fica aquela pergunta, o que que meus filhos têm visto dentro de casa? Ele tem visto um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles têm visto um casal que se relaciona entre si, mas se relaciona com Deus. Qual que tem sido o modelo para os meus filhos? Porque existe uma expressão popular que fala que o cavaco não voa longe do pau. Então, os meus filhos, eles serão, com certeza, aquilo que eu estou mostrando para eles. E aí, quando eu falo sobre essa questão da criação de filhos para Deus, Rafael, eu falo sempre também sobre a questão do equilíbrio. Muitas pessoas não têm equilíbrio na vida. Então, faz tudo de forma desregular, de forma desproporcional. Isso vale muito para líderes, né? Às vezes o líder ele se preocupa mais com a obra de Deus, ele se preocupa mais com a igreja e ele não se preocupa tanto com a sua casa. E aí a gente vê um desequilíbrio muito grande. E muitos homens e mulheres de Deus esquecem que o primeiro ministério que Deus colocou na vida dele foi a família. Então nós temos sim que olhar para Deus, depois olhar para a nossa família, e tudo isso tem que ser feito de forma muito equilibrada. Porque se houver um desequilíbrio, os nossos filhos eles vão se esvair entre os nossos dedos, e aí amanhã ou depois isso vai ser tarde demais, né? E a palavra de Deus, ela nos alerta muito com relação a isso. E uma outra coisa, Rafael, quando a gente fala sobre criar filhos para Deus, a gente tem que criar os nossos filhos com muito amor, mas a gente tem que tomar um cuidado. O excesso de amor estraga. O excesso de zelo, ele danifica a pessoa. Aí muita gente pode falar assim, pastor, misericórdia, o excesso de amor tudo na nossa vida, se não tiver um equilíbrio, e se for algo exagerado, isso estraga. E eu vou te dar um exemplo disso. Quando os pais falam assim, quando eu era criança, eu não tive oportunidade de ter tal coisa, porque eu era pobre, eu morava na roça, eu morava no interior. E hoje que eu posso, eu vou dar tudo para os meus filhos. E aí eu queria dizer para esse pai, para essa mãe, que infelizmente esse excesso de amor, porque ele está fazendo isso por amor, mas isso vai estragar os filhos. Então os nossos filhos, Rafael, eles precisam entender os limites das coisas. Eles precisam receber não. E muitas vezes quando eles vão receber o não, isso é prova de amor na vida deles. E eles vão começar a entender que muitas vezes quando o pai e a mãe diz não, é para proteção. Porque lá fora, no mundo, eles vão receber muitos nãos. Mas esses nãos precisam acontecer primeiro dentro de casa. Porque quando eu falo não para o meu filho, eu falo em amor. Eu falo em zelo, em cuidado. Porque eu sou pai, porque existe uma mãe que ama esse filho. Então a gente precisa colocar limite nesses filhos. E tem muitas pessoas, Rafael, que falam algo muito errado. Tem gente que fala assim, pastor, até certa idade eu consegui cuidar dos meus filhos e dominar os meus filhos. Mas passou de certa idade eu não consegui mais. Mas você sabe, né, pastor? A gente cria filhos para o mundo, a gente não cria para a gente. E eu gostaria de repreender isso em nome de Jesus. Nós não criamos filhos para o mundo. Nós criamos os nossos filhos para Deus. Amém. E você sabe o que acontece, Rafael? Um dia, o nosso Deus, o nosso Criador, ele vai pedir conta daquilo que ele nos confiou. E os nossos filhos, eles são herança do Senhor em nossas vidas. E nós precisamos cuidar da melhor forma possível. Então, quando eu falo não para os meus filhos, os papais e as mamães precisam entender isso. Eles necessitam de ouvir o não. Você sabe por quê, Rafael? Porque nós estamos criando uma geração de homens e mulheres mimados e sem limites. Verdade. E isso é um problema muito grande. Porque quando esse filho e esta filha chegar lá no mercado de trabalho, chegar lá nas coisas que ele precisa enfrentar de realidade de mundo, eles vão ter muita dificuldade. Porque quando eles estiverem trabalhando numa empresa e eles receberam um não, eles tiveram uma objeção qualquer,
lá na faculdade, lá na escola, num grupo de colegas organizando um trabalho, e eles tiverem um não, como eles não foram acostumados com um não, eles vão ser adultos que não podem ser contrariados. E aí a gente vai ter uma quantidade, Rafael, de bebês gigante. São pessoas que cresceram no seu tamanho, cresceram, mas não cresceram na sua maturidade. São os bebês gigantes cheios de mimimi. E você sabe aonde que a gente consegue ver essas pessoas, Rafael? Em vários ambientes. A gente consegue ver essas pessoas no local de trabalho, a gente consegue visualizar essas pessoas no ambiente acadêmico, a gente consegue visualizar muito bem essas pessoas dentro das igrejas, porque elas não se sujeitam a uma autoridade. Eles não aceitam não como resposta. E nós sabemos que todas as pessoas... Perdão, pode falar. A gente já está vendo isso, né? Infelizmente, hoje é difícil você lidar com vários tipos de pessoas por conta disso mesmo, porque talvez não foram repreendidos com amor, com disciplina, quando eram mais novos, foi tudo, né, tudo aberto, tudo muito dado, tudo muito fácil, tudo toma, exatamente. Tudo não. E hoje é difícil você lidar com algumas pessoas porque elas, adultos, estou falando de adultos, né, 30, 35 anos, né, 25 a 35 anos aí, porque não souberam lidar com isso, não foram instruídos nisso, e qualquer coisinha que você fala parece que acabou o mundo para aquela pessoa, né? Verdade. Que ela sofre, parece que acabou o mundo. Na igreja nós vemos isso, no trabalho. Então, realmente, eu estou falando de uma realidade que ela é triste e que ela é perigosa, porque o que será dessa sociedade se não mudar isso daqui a 20 anos? O que vão ser os adultos de 40, 45 anos daqui a 20 anos? Né? Será que vão ser pessoas maduras para resolver situações com maturidade? Ou vão receber uma repreensão, fazer um beicinho, ir para dentro de casa e começar a falar mal das pessoas e não saber resolver uma questão? Isso é muito sério, muito sério. E são pessoas melindrosas, Rafael, e eles refletem na nossa sociedade de hoje como pessoas que são péssimos profissionais e de difícil relacionamento interpessoal, né? Elas não sabem se relacionar, porque a vontade delas precisa prevalecer, porque dentro de casa o papai e a mamãe não colocou limite. Então elas são pessoas sem limites, e elas vêm na sociedade para poder conviver conosco no nosso dia a dia. E a gente sofre com essas pessoas. Por mais que a gente ame essas pessoas, a gente sofre com essas pessoas. Mas o problema não é eu sofrer com essa pessoa, ela vai sofrer muito pela vida. Porque papai e mamãe mimou, e aí eles agora são pessoas difíceis, né? Não é verdade? São pessoas difíceis. Carinho que papai e mamãe beijou, ninguém bate. É verdade. O Rafael, um outro aspecto interessante, quando a gente fala sobre criar os nossos filhos para Deus, eu crio meus filhos para Deus quando eu tomo cuidado com quem eu deixo os meus filhos. Nossa. Muitos pais e mães precisam sair para trabalhar e deixam seus filhos com qualquer pessoa. E existe uma estatística muito cruel e triste, Rafael, que nos mostra que 90% do abuso sexual contra crianças, ele acontece, não é por um tarado que vai pegar essa criança na rua, ela acontece por alguém que frequentava a casa daquele menor. Então, é um tio, é um primo, é um padrasto, é um padrinho, é um avô. Infelizmente, a gente precisa reconhecer essa realidade e redobrar a nossa atenção no cuidado com os nossos filhos, né? Muito cuidado, ainda mais se o seu filho é criança e você vai colocar perto de um adolescente. Muito cuidado, porque essas diferenças de fase, essas diferenças de idade, isso traz um risco muito grande para as nossas crianças. Pastor, e eu preciso... Sim. Não te interromper, mas para a gente... Não, fica à vontade, querido. Para mim, né? Porque isso é uma questão até pessoal, porque eu ainda não sou pai, né? Sou casado, certo. Mas ainda não sou pai. E eu fico vendo algumas coisas acontecendo. Eu, sinceramente, não é que eu não quero, amo e quero sim ser pai e tudo. Mas eu fico pensando, tem hora que me dá aquele medo. Falo, meu Deus, será que realmente eu quero pôr uma criança nesse mundo para criar? Porque o que você está falando é uma coisa muito séria. Porque às vezes dentro do lar ali, o pai e a mãe tem um zelo, tem um cuidado, né? Que já tem esse entendimento. Mas quando o pai e a mãe tem que enviar essa criança, talvez, para uma escola,
ou deixar com alguém para olhar. Na creche. Ou a criança vai para uma televisão, para a internet, pastor, eu fico meio assustado porque nós que somos adultos, às vezes temos o conhecimento, às vezes nós conseguimos, às vezes por um momento outro, você acaba sendo influenciado por uma situação ou outra. Agora imagine uma criança nesse mundo de hoje, pastor. Como gostaria assim que o Senhor nos orientasse de alguma forma, até para aqueles que não são pais, né? Igual no meu caso. Um caminho, igual o senhor está falando, cuidado com quem vai deixar, porque às vezes a pessoa deixa com qualquer um e aquele qualquer um pode estragar um filho. Porque uma coisa que eu aprendi com esse casal, Cristiane e Antônio Vaz, uma vez a Cris falou uma coisa para mim, para minha esposa, para a Paula até, que é a minha esposa, e a Paula falou comigo, que eu fiquei assim, cara, é isso. Ela falou assim, olha, Paula, Deus nos entrega filhos perfeitos. Quem estraga eles somos nós. E isso é muito forte. Meu Deus, né? Então, assim, às vezes a gente tendo um cuidado, mas na necessidade que se tem hoje, às vezes, de trabalhar, de enviar para uma escola, eu fico vendo alguns pais comentando, eu fico, assim, muito preocupado e eu tenho certeza que o senhor tem muita experiência nisso para trazer para nós. E o que acontece, Rafael, é o seguinte, muitos pais afrouxam em relação à vigilância. Eles não são vigilantes em coisas que eles deveriam vigiar. Vou te dar um exemplo. O pai que liga a televisão e deixa qualquer porcaria entrar para dentro da sua casa. E isso influencia as crianças, influencia o adolescente. O adolescente, como ele está naquela fase hormonal, ele é muito influenciável. Então nós temos que tomar cuidado com que tipo de influência que eu estou deixando chegar dentro da minha casa. Outro exemplo que eu gosto sempre de dar, Rafael, quem são os amigos que você tem deixado frequentar a sua casa? Quem são as irmãs que a esposa está deixando frequentar em casa? É só aquelas pessoas que vivem falando mal da vida alheia, que vivem colocando defeito em tudo? É só aquelas pessoas que têm inveja de você, da sua casa, da sua família, da estrutura familiar que você tem? Muito cuidado com relação a isso. E como a gente sempre trabalhou à frente de Ministério de Família, Ministério de Casais, eu sempre dizia para os casais, e sempre digo, não deixe ninguém entrar dentro do seu quarto. O seu quarto é lugar santo. O seu quarto é lugar separado. O seu quarto é lugar onde tem um leito sem mácula. E não tem nada que deixar a amiga entrar, sentar na cama, aonde o casal dorme. Não pode isso, Rafael. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a pessoa, às vezes, pode lançar um olhar de inveja, ela pode lançar uma palavra, e isso é muito perigoso. A gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, os pais e as mães, você perguntou o que fazer. Redobrar a atenção, redobrar o cuidado com relação ao que está entrando dentro de casa, seja pela televisão, seja pela internet, e quem está entrando dentro de casa. Aí tem muita gente que fala assim, pastor, mas quem vem aqui é só os irmãos da igreja. Redobra a atenção. Cuidado. Redobra a atenção. Vigia, crente, vigia. Ô, Rafa, eu queria entrar num outro aspecto aqui. Eu sei que nós não temos muito tempo, né? Eu quero entrar num outro aspecto aqui, que é o seguinte: eu crio filhos para Deus quando eu não falto com a verdade. Uau. Hoje em dia, nós estamos criando uma geração de mentirosos. Homens e mulheres que deveriam ser verdadeiramente homens e mulheres, mas que fazem papel de moleque. Por quê? Porque na infância deles, o pai e a mãe negociou com a falta de verdade. Ou seja, negociou com a mentira. E aí nós temos pessoas hoje que têm incutido dentro delas o problema da mentirinha. E uma coisa, Rafael, que nós não podemos aceitar dentro das nossas casas é negociar com a verdade. A verdade é verdade. Ela vai doer o que for, preciso doer, mas eu não negocio com a verdade. Sempre chamar os filhos, sempre conversar com os filhos, deixar muito claro para eles. Olha, a verdade, ela está dentro dos nossos pais, em primeiro lugar. Por quê? Porque Satanás, ele é o pai da mentira. Eu posso aceitar que Satanás tem uma brecha de atuação dentro do meu lar, dentro da minha casa, trazendo uma mentira, uma inverdade para dentro do meu lar.
Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos negociar com a verdade. A verdade sempre vai ter que reinar dentro da casa. Mas Rafael, tem que tomar muito cuidado com isso. Claro, lá em Êxodo 20 fala que eu visitarei a maldade dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas eu farei maravilhas aos milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, papai e mamãe, tomar muito cuidado com o que tem negociado dentro de casa, porque isso vai ser cobrado de nós e nós não podemos deixar que mentiras prevaleçam dentro do nosso lar. E aí eu sempre gosto de ler, Rafael, Apocalipse 21, no verso 8. Apocalipse 21, no verso 8, diz assim, eu vou ler a partir do 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu preciso, Rafael, entender que eu não posso negociar com a mentira. Por quê? Porque eu quero salvar a minha casa e a minha família, e a salvação é algo individual. E se eu deixo meu filho e a minha filha se acostumar com a mentira, eles estão se distanciando da salvação. E aí eu vou para a glória sozinho e a minha família não vem comigo morar na eternidade com meu Deus. Que coisa triste e terrível que é isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, Rafael. E uma outra coisa que eu queria dizer aqui, já me aproximando dos finalmente, que eu sei que a gente não tem muito tempo. Nós estamos... Quantos, Rafa? 12? Isso. Ok, maravilha. Vai dar tempo, vai dar tempo. Que pena que tá acabando. Eu fui participar de uma vigília, Rafael, que ela começou às 18 horas de um dia e ela ia terminar às 18 horas do outro dia. E eles me entregaram a palavra às 3 da manhã e eu fiquei muito à vontade, porque o culto ia até às 18 do outro dia. Mas não é o caso nosso aqui. Ô, Rafa, nós estamos criando uma geração que não assume responsabilidade e transfere responsabilidade que é dele para os outros. E isso é algo terrível. A síndrome do Jardim do Éden, né? É um transferindo. Exatamente, exatamente. É Deus chegando para Adão e falando, Adão, e aí? Ele falou, é a mulher que tu me destes. E aí chega na mulher, a mulher fala, foi a serpente. É um jogando a batata quente para o ponto do outro, né? Mas isso reflete, Rafa, em pessoas que não querem compromisso. E você sabe por que as pessoas não estão querendo compromisso, nem com a igreja, e nem com a escola, e nem com o local de trabalho, e nem com o seu cônjuge? É porque o compromisso, ele gera responsabilidade. E como nós estamos criando uma geração muito frouxa, eles não querem compromisso porque sabem que o compromisso vai gerar uma responsabilidade. E aí eu vou te dizer uma coisa terrível. Isso vai afetar na vida adulta daquela pessoa, que foi uma criança que não foi criada com esses princípios. Por quê? Vou te dar um exemplo muito simplório, que eu costumo sempre dar esse exemplo quando eu estou falando desse tema. A pessoa trabalha como vigilante e ela ganha R$2.000 como vigilante. Só que ela recebe uma oportunidade e agora ela vai ser chefe dos vigilantes. Ela vai cuidar de uma equipe. E ela vai ganhar agora R$3.500. Vai melhorar para ela, não vai? Mas ela não quer. Ela vira para o empregador e diz que ela não tem interesse, ela quer continuar como vigilante. Porque ela sabe que aquele compromisso vai gerar responsabilidade. E ela não foi acostumada a lidar com responsabilidade. Eu vou te dar um outro exemplo, Rafael. A filha vira para o pai e fala assim, pai, eu quero fazer balé. E aí o pai fica muito feliz, porque o sonho dele é ver a filha com aquele colanzinho cor-de-rosa, com aquela sainha rodada para dançar balé. E aí ele matricula a filha no balé,
e a filha assiste uma meia dúzia de aula e fala com o pai, pai, eu não gostei do balé. Agora eu quero fazer informática. E aí o pai como não estudou informática, o pai é igual no meu caso, eu tive aula de datilografia, eu acho o máximo o meu filho falar que quer informática. Não, pastor, fala isso não que entrega a idade. Isso entrega, né? E aí, Rafael, o que acontece? Aquele menino, aquela menina que estava fazendo balé e agora não quer mais o balé, ela quer informática, ela vai assistir mais uma meia dúzia de aula na informática e ela vai falar com o pai, papai, agora eu não quero mais, eu quero fazer inglês. Só que ela não vai concluir o inglês. E aí você sabe o que acontece, Rafael? Nós estamos criando uma geração de ciclos interrompidos. E eles não concluem nada na vida deles. Nossa. Tudo que ele começa, ele não termina. E você sabe qual que é o grande problema disso, Rafa? Isso vai atrapalhar o relacionamento que ela tem com Deus. Porque como ela acostumou não concluir os relacionamentos, e todos os ciclos da vida dela são interrompidos, ela vai começar a se relacionar com Deus e vai interromper o relacionamento com Deus. Porque ela aprendeu desta forma. Pastor, isso é ela muito aprendeu forte. desta forma. É muito forte, Rafa. Para algo mais... Chamar a pessoa para algo mais profundo, que gere mais responsabilidade na vida espiritual dela, ela vai correr. Olha que profundo isso. Tudo na vida dela, Rafa, vai ficar pelas metades. Inclusive o casamento e inclusive a criação de filhos. São os casais que hoje estão separando, são os casais que hoje estão abandonando seus filhos, são pessoas que têm ciclos interrompidos. E o relacionamento dela com Deus vai ser muito dificultoso, porque o relacionamento nosso com Deus ele só tem início. Ele não tem fim. O fim vai ser quando nós formos para a eternidade. Verdade. Então vai demorar um pouquinho chegar para muita gente. Então, como ele não tem essa facilidade de concluir as coisas, como consequência, ela vai ter um péssimo relacionamento com Deus. Olha só a responsabilidade que nós temos de criar filhos para Deus. E chegar para os nossos filhos. Da pessoa, né, pastor? Como é que é, Rafa? E esse problema da pessoa, às vezes, ter tanta dificuldade em relacionamentos, inclusive com Deus, começou lá na infância, pelo fato dela, às vezes, não ter sido criada de uma forma dentro do princípio da palavra. Olha como isso afeta realmente algo muito, muito sério. Ô, Rafa, você já viu pessoas que ficam igual pipoca pulando de uma igreja para outra? Demais. Ciclos interrompidos. Ela não consegue concluir nada na vida dela. Tudo dela vai ficando pelo caminho, vai ficando pelas metades. E você sabe qual que é o grande problema disso, Rafa? Um dia nós vamos prestar conta para Deus acerca da família que Ele nos deu. Um dia nós vamos prestar conta para Deus da esposa que tu me destes. Eita. Nós vamos prestar conta para Deus dos filhos que Ele nos deu como herança, porque nós estamos criando para Ele. Eu não estou criando filho para mim. É herança do Senhor. Eu sou só o cuidador. E como que está sendo esse papel meu de cuidar da herança que Deus me deu, que é a minha família? Meu Deus. Como que eu vou chegar depois no céu, Rafa, de mão vazia, dizendo que eu perdi todos pelo caminho porque os ciclos estão interrompidos? Eu não posso fazer isso. E aí, Rafa, eu queria só para poder chegando no finalmente do que eu precisava falar, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero fazer uma leitura, Rafa, da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 5, no verso de número 8, que diz assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Meu Deus! Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. Se eu não estou cuidando da minha família, estou cuidando muito bem da igreja, mas eu não estou cuidando da minha família, eu sou um infiel. Eu sou pior do que aquele que negou a fé. Puxa, que coisa terrível, Rafa. Nossa, pastor, isso é muito... E aí, Rafa, só para poder bater mais um pouquinho, daqui a pouco eu sopro. Já tá. Deixa eu ir com você. Deixa eu ir com você aqui em 1 Timóteo 3, no verso 5, que está dizendo assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus?
Pastor, deixa eu te pedir uma coisa. Pediram para ler de novo o texto. Lê de novo o texto, pastor, por favor. Eu vou ler de novo. E aí sossegue aí, desculpa interromper, mas o texto é poderoso. Meu pai, vou ter que continuar Ok. live, pastor. Amém. É 1 Timóteo, no capítulo 5, e o verso é o de número 8. Diz assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Meu Jesus. Olha que preciosidade que Paulo está ensinando seu filho na fé, Timóteo. E aí, Rafa, agora eu falo para os líderes, eu falo para os nossos pares, né, aqueles que são líderes. 1 Timóteo 3, no verso 5, está dizendo: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Eita! Não sabe cuidar da própria casa, vai cuidar das coisas de Deus, não está sabendo cuidar dos filhos, vai cuidar do rebanho do Senhor, como? Meu Deus, nós temos que continuar essa live, pastor. Não pode parar agora, não. É muito forte, Rafa. É muito forte, querido. E a gente precisa, nesse tempo chamado hoje, que é o tempo que Deus preparou para que nós estivéssemos aqui, né? E essa live, Rafa, o interessante dela é que daqui 10 anos, se alguém assistir, o assunto ainda vai ser um assunto pertinente, porque a palavra de Deus ela jamais passará. Nós não estaremos aqui e a live ainda vai estar bombando, porque o assunto é a palavra de Deus. Nós não estamos falando nada aqui fora da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos alimenta, que nos ensina, que nos exorta. E nós precisamos ficar com essa palavra de Deus e cuidar das nossas famílias. Amém. Eu acho que a sociedade está fraca, e isso reflete na igreja, porque as pessoas estão com relacionamentos ruins, as pessoas estão mal resolvidas consigo mesmas, devido a uma má. E isso gera uma igreja fraca, isso gera uma sociedade fraca, isso gera líderes fracos. Então o problema é muito mais sério do que a gente pensa. O problema é muito mais profundo do que simplesmente um filho mal criado, porque aquele filho ele vai gerar uma família. Aquele filho, de repente, vai assumir uma posição de liderança, seja na igreja, no trabalho, na empresa, mas ele não tem estrutura psicológica porque não foi bem educado, e aquilo gera uma pessoa que não sabe lidar com tudo isso. E é por isso que a gente vê a igreja com problema, igual o senhor falou. A pessoa não sabe cuidar da casa dela, mas está na igreja liderando, está na igreja à frente. Então, é o que o texto diz. Meu Deus, é muito mais profundo do que a gente pensa. Então, é algo realmente para a gente, assim, ensinar, aprender. Pastor, falta 1 minuto e 50 para acabar a live. Se eu tenho alguma coisa a falar mais, eu abro uma outra live aqui para o senhor continuar mais um pouco. Em um minuto, então, deixa eu só contar um testemunho rápido. Eu tenho atividade secular, eu sou advogado. E quando eu estava fazendo estágio, na minha época de estudante de direito, a gente obrigatoriamente tem que assistir 3 audiências na vara de família, 3 audiências criminais, 3 da justiça do trabalho, por aí vai. E eu ainda jovem, cheio de sonhos, eu fui assistir a minha primeira audiência na vara de família, para fazer o relatório para a faculdade. E quando eu chego lá, era um casal que estava tendo uma briga terrível na sala de audiência por causa de uma caneca. Porque aquela caneca a avó havia dado para a moça, para a varoa, mas o marido queria a caneca e eles estavam brigando por conta da caneca. O pior ainda está por vir. Daí a pouco o juiz pede para ouvir o filho. Coisa rara o juiz ouvir um menor de idade. Mas o juiz pediu para ouvir aquele filho, era uma criança de mais ou menos 12 anos. E eu pensei, se o casal está brigando por causa de uma caneca, o que deve estar acontecendo com a vida dessa criança? E aí, quando o juiz abre a palavra para aquela criança falar, Rafael, aquela criança vira para o pai dela e fala assim: pai, pelo amor de Deus, fica comigo. Nenhum dos dois queria a criança, Rafa, mas eles queriam uma caneca. Misericórdia. E aquilo ali estragou comigo, Rafa. Aquilo ali mexeu demais comigo. 15 segundos. Porque assim tem caminhado a nossa sociedade, preocupando e dando valores a coisas materiais e não dando valor a pessoas.
ao ser humano, aquilo que foi criado por Deus, aquilo que foi idealizado por Vou abrir Deus. outra live, pastor. Fica aí, pera aí. Eu vou abrir outra.